Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os principais problemas ambientais que a nossa geração vem enfrentando e que é primordial, é fundamental que a gente esteja atento e fazendo algo para mitigar essa questão, para que haja a nossa sobrevivência e dos demais seres vivos. Eu vou falar sobre as mudanças climáticas. Por quê? Eu sou bióloga, sou agente de saúde, da Pastoral da Saúde da Diocese de Santo Ângelo, da Paróquia Santa Rosa de Lima de Independência. Quando nós tratamos de saúde, a saúde não é só a doença, mas é a prevenção, entra também as questões ambientais. Tendo em vista que as mudanças climáticas, que é o assunto que nós vamos falar hoje, ela já está muito ligada a várias questões de saúde que a humanidade vem enfrentando e a importância também para os demais seres vivos. Nós temos hoje, é importante a gente trabalhar com símbolos. Nós tínhamos um símbolo das mudanças climáticas, que era a questão do degelo, né? Das calotas polares, do círculo polar ártico e antártica. E nós tínhamos um dos símbolos, era o urso polar do Ártico, né, onde está ocorrendo o derretimento das geleiras por causa do aquecimento global. Então, era o principal símbolo quando nós nos referíamos à mudança climática, aquecimento global. Logo, a gente reportava ao urso polar, que ficava em alguns icebergs, alguns pedaços de gelo, porque o seu habitat está sendo destruído, as geleiras estão derretendo e é um dos seres vivos que está sofrendo com as mudanças climáticas. Mas, em 2024, aqui bem pertinho de nós passamos por um grave problema de mudança climática. E nós temos um símbolo aqui da nossa região, que é o cavalo caramelo. Ele também, atualmente, está sendo um símbolo das mudanças climáticas e é algo bem próximo da nossa convivência. Então, são dois grandes símbolos, tem outros, mas assim, os que mais nos chamam a atenção é o urso polar e o cavalo caramelo, que ficou vários dias e teve a resistência. Então, ele é considerado também um símbolo da resistência das mudanças climáticas, da tragédia climática que aconteceu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Para nós entendermos o que é mudança climática, nós precisamos saber alguns conceitos. Então, a crise climática é a maior ameaça à saúde que a humanidade já enfrentou em todos os tempos. A sustentabilidade, o diálogo, a eficiência são os desafios dos setores públicos e privados da saúde. A Organização Mundial da Saúde prevê cerca de 250 mil mortes adicionais por ano devido ao estresse térmico, a desnutrição, a dengue, malária
e outras doenças transmitidas por vetores entre 2030 e 2050. Então, a gente sabe que as mudanças climáticas vai afetar muito a questão da saúde, como já está acontecendo, porque muitos transmissores de vírus, bactérias, eles conseguem se adaptar a essas adversidades e se multiplicar. A gente viu o caso da dengue este ano, né? Como ocorreram casos como nunca visto, apesar de todas as campanhas, de todos os cuidados, mas esse vírus consegue se multiplicar e o seu transmissor, que é o Aedes aegypti, ele consegue resistir e ir sofrendo transformações para se adaptar a essas mudanças climáticas. Tanto que eles levavam, a fêmea coloca os ovos, né? E levava cerca de 7 dias para eclodir esses ovos, já pode eclodir em 3 dias. Era só em água limpa, hoje usa qualquer tipo de água. Então, assim, são adaptações que outros seres vivos estão conseguindo fazer e ao mesmo tempo se multiplicando, enquanto que nós não temos essa adaptabilidade ao ambiente. As condições insalubres resultantes da inundação do Rio Grande do Sul aumentaram o risco de doenças infecciosas, como gastroenterites, leptospirose, devido à contaminação da água potável e ao contato com esgoto a céu aberto. Quando a água arrastou casas e ceifou vidas no Rio Grande do Sul, quando subiu até o teto e impediu pessoas de trabalharem ou de desfrutarem da segurança do lar, ela também provocou impactos profundos na saúde e na mente. Para isso, eu convido a todos a refletir. Se vê nos meios de comunicação, em muitas palestras, se falar de mudanças climáticas, de aquecimento global, de efeito estufa, mas será que todos nós temos conhecimento profundo da raiz, da onde vem, o porquê que está acontecendo? Então, eu vejo como professora que eu fui durante 31 anos de biologia, eu sempre procurei a trabalhar com meus alunos da onde vêm as coisas. Então, eu faço uma reflexão. O que é a fotossíntese? Todos nós sabemos o que é a fotossíntese, né? Nós sabemos qual é a sua importância, o que tem a ver a fotossíntese com as mudanças climáticas. O que é efeito estufa? Quais os gases que provocam o efeito estufa? O que é aquecimento global? Por que está acontecendo mudanças climáticas? E que mundo vamos deixar para as futuras gerações? São questões, eu elaborei 6, que nós precisamos saber com profundidade, né? Entender. E muitas vezes é só retomar conceitos que a gente aprendeu durante a nossa vida escolar e relacionar com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Então, vamos lembrar o que é fotossíntese. As plantas, né, elas produzem seu próprio alimento. Elas são autótrofas. Elas têm uma capacidade de usar água,
por isso que a importância da água. Elas têm a capacidade de usar a energia do sol e, através de um pigmento verde que existe nas suas folhas, ela fabrica alimento. Mas o mais importante neste momento, a fotossíntese, é que somente as plantas, tanto as plantas terrestres como aquáticas, no caso as algas de água doce, algas marinhas, todas fazem o processo de fotossíntese, são fundamentais para a nossa sobrevivência, para essa questão do efeito estufa, do aquecimento global, das mudanças climáticas. Por que geralmente os ambientalistas, e muitas vezes as pessoas não gostam, brigam para não derrubar uma árvore? Porque é ela que vai absorver aquele elemento químico, que é o carbono, que está fazendo com que o nosso planeta esteja aquecendo. Nosso planeta está em febre. Então, só lembrando aqui, a planta, ela que nesse processo de fotossíntese, ela libera oxigênio que a gente precisa para respirar. E ela, nesse processo, ela vai absorver o dióxido de carbono, o CO2. Então, ela vai fazer essa limpeza de carbono que está no ar, que nós estamos colocando em grande quantidade. Então, olha a maravilha, a importância de nós entendermos, de nós conhecermos, de nós preservarmos tudo que Deus deixou para nós. Tão perfeito. O sol, a importância do sol. Nós sabemos que o único planeta que existe vida é o planeta Terra. E o que permitiu o aparecimento, o surgimento da vida foi a energia luminosa, energia solar, a quantidade de energia luminosa que chega até o planeta. Não é nem muito nem pouco, como em outros, que não existe vida, que ou é muito frio, pouca energia luminosa, ou tem demais. Deus deixou este planeta para nós, com tudo na medida certa. E isso é muito importante a gente entender, refletir. Nós fomos um dos últimos seres vivos que pisou nesse planeta. Nós podemos até comparar com Gênesis. E veio os luzeiros, as sementes, as plantas, os animais marinhos, os animais terrestres. E, por último, chegou o ser humano. E esse tempo bíblico de Gênesis, se nós formos associar à ciência, ele é milhões de anos, né? Então, nós sabemos que a vida surgiu há 3,5 milhões de anos, que eram pequenos micro-organismos. E o ser humano faz pouco tempo que está sobre o planeta, cerca de 100 mil. E nós estamos sendo responsáveis por todas essas mudanças que estão aí. Então, para nós entender, nós precisamos ver o que é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é algo natural. Ele é necessário. Ele é necessário para a temperatura da Terra, para o clima, né? Então, nós temos aqui, vamos ver se eu consigo colocar, o planeta Terra, né? E aqui a luz, né? Então, o planeta Terra,
que tem toda a atmosfera, várias camadas da atmosfera, ele são vários gases que são liberados e voltam. Então, nós temos aqui acima uma concentração de gases de efeito estufa. E ele é necessário esses gases. Aqui dá para ver melhor. Principalmente o carbono, né? Então, ele é eliminado e ele fica nessa camada azulzinha, e parte desse carbono ele deve ir para o infinito. Parte ele volta, mas é só uma parte que ele deve voltar. Isso é necessário, porque se não existisse o efeito estufa, o planeta, durante a noite, quando nós não temos sol, ele iria resfriar. Então, ele é fundamental, ele é necessário para aquecer, para fazer com que o planeta permaneça aquecidinho durante a noite também. Bom, só que aquele ser vivo que nós comentamos, que foi um dos últimos a surgir nesse planeta, ele fez uma reviravolta e ele começou a liberar esse carbono. E ele ficou em uma quantidade muito grande. E em vez de grande parte desse carbono se dissipar para a atmosfera, para cima, infinito, ele está voltando. Isso é o efeito estufa, né, a mais. Nós podemos observar quando a gente está no carro, deixa o carro no sol, com os vidros fechados. Quando a gente abre o carro e entra dentro, a gente viu que aquele calor, ele não se dissipou, ele não saiu, ele ficou aprisionado lá dentro. E assim está acontecendo no nosso planeta. Aqui mostra melhor, né? A superfície terrestre, o dióxido de carbono, indo para a atmosfera, voltando, né? E nem tudo se dissipando. Complicado, vou ter que ir para o outro lado. Bom, é importante nós entendermos que todo e qualquer ser vivo que existe no planeta, seja uma bactéria, seja uma alga, seja um pé de moranguinho, seja uma grama, seja um cachorrinho, seja uma mosca, um cachorro, o ser humano, todos os seres vivos, eles têm na sua composição química carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, isso é muito importante. Isso é, quando a gente fala em matéria orgânica, tem que ter carbono. Quem estudou química orgânica, ela tem o carbono, né? O lixo orgânico é restos de cascas, né? De frutas. Bom, então é importante a gente entender isso. Todo e qualquer ser vivo que já existiu, que existe no planeta, ele tem carbono na sua constituição química. Por isso que é orgânico, matéria orgânica. Bom, nós sabemos que o planeta Terra
existe desde há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. E há cerca de 3,5 milhões surgiram os primeiros seres vivos. E foram surgindo, quando nós tratamos dos animais vertebrados, a gente sabe que surgiram primeiro os peixes, depois os anfíbios, depois os répteis, depois as aves e, por último, surgiram os mamíferos. Então, é interessante e é importante a gente acreditar. A própria religião tem toda uma fundamentação científica e concorda, nós temos tudo em comum, ciência e religião, essa questão evolutiva. Eu lembro que eu li um artigo uma vez que os alunos às vezes questionavam, do Papa Paulo VI. Em 1982, a Igreja concordou que ciência e religião têm tudo a ver e que há uma evolução dos seres vivos. Sempre lembrando que tem um ser poderoso por trás de tudo isso, que é Deus, né? Que as coisas são tão perfeitas. Então, lembrando disso, todo mundo sabe que existem fósseis, todos nós sabemos que existiram dinossauros há bilhões de anos e que não existe mais, que só tem fósseis e o resto dos dinossauros se transformaram em matéria orgânica. E essa matéria é que formou o petróleo. Então, são várias fases. É o petróleo, o carvão mineral, a hulha, o grafite, o diamante. São várias etapas que os fósseis foram formando e a concentração de carbono é muito grande nesses fósseis. E o que não virou fóssil se transformou numa grande fonte de energia, que é o petróleo. E que hoje nós usamos, desde a Revolução Industrial, ele começou a ser usado em grande quantidade. Nós sabemos que já nas pirâmides egípcias já tinha petróleo, eles já usavam lá naquelas pedras. Então, aqui mostra um pouco dessa formação do petróleo, né? Então, foi havendo a decomposição dessa matéria orgânica, principalmente de seres vivos marinhos, tanto animais como plantas, e se formou esse que chama-se ouro líquido, que é o petróleo, que hoje nós usamos. O ser humano descobriu que era uma grande fonte de energia, o petróleo. Claro, ele é feito de seres vivos, grande quantidade de carbono, e esses seres vivos retiraram essa energia do Sol, né? O Sol é a principal fonte de energia, é o que permite a existência de vida no planeta. Bom, o ser humano, que faz pouco tempo que está no planeta, descobriu isso e está usando como uma fonte de energia. Por isso que se fala em combustíveis fósseis. Se usa nos combustíveis dos carros, né, gasolina, óleo diesel, nas indústrias, na agricultura. E essa grande quantidade está dando problemas para nós, né, na nossa era de vida. Então, aqui, eu coloquei já durante a Revolução Industrial, que foi nos anos de 1700, 1755. Então, não faz muito tempo, se a gente levar em conta o tempo do planeta, né? Nós começamos a usar os combustíveis fósseis como fonte, a principal fonte de energia. Inclusive, é importante a gente ter uma reflexão
sobre a história geopolítica do mundo. Quantas guerras já aconteceram e quantas guerras estão acontecendo por causa do petróleo, né? Os países ricos em petróleos, eles são vistos, né, pelo mundo, pelas grandes potências gananciosas, como a menina dos olhos deles, aonde eles vão poder explorar. E com isso também exploram seu povo. Nós temos um exemplo. Nós descobrimos aqui no Brasil, tem várias fontes de petróleo, né? Nós temos a Petrobras, quando se descobriu o pré-sal, né? Ele foi uma ganância mundial. E aconteceu tudo o que aconteceu depois que descobriu o pré-sal, que era para ser usado, os lucros do pré-sal, principalmente na educação. E, né, grande parte desse pré-sal foi vendido. Nós vemos casos da Venezuela, que está toda uma polêmica, que não temos o porquê entrar nessa polêmica, mas é um dos países riquíssimos em petróleo. Então, essa fonte de energia, ela faz com que o mundo muitas vezes fique em guerra. Um mundo capitalista, um mundo ganancioso. Bom, quais são os gases que formam aquele efeito estufa que eu mostrei naquela outra foto, naquela foto que aparecia o planeta Terra e a camada do efeito estufa? Então, é o dióxido de carbono, gás carbônico, que é produzido, então, pelos combustíveis fósseis, que são a gasolina, o óleo diesel, o carvão mineral, o gás natural, o gás metano, né, CH4, que resulta dos aterros sanitários, dos antigos lixões. Então, é a necessidade, hoje, de se ter todo um controle, os lixões. Nós fomos visitar ali em Giruá, porque que os municípios precisam cobrar a tarifa do lixo, para que se possa tratar desse lixo. Nós fomos visitar aonde tem o lixo orgânico, é muito bem organizado. Deve ter custado milhões. É uma empresa, parece que multinacional, mas é todo esse lixo. O metano que sai, ele é produzido energia. Então, precisa ser feito assim, tratado assim o nosso lixo. As atividades agrícolas, né? Queira ou não queira, mesmo que ninguém faça por mal, o próprio revolvimento da terra libera metano. E uma curiosidade que é importante a gente entender, os ruminantes, no caso o gado. Por que às vezes se fala que o gado é o vilão? Na própria pum do boi ou no arroto, libera uma grande quantidade de carbono, de metano. Mas, para isso, existem formas de mitigar. Por isso que qualquer agricultor precisa conhecer e tentar fazer sua parte. Hoje nós já temos projetos importantíssimos, que é os projetos da silvicultura, né? Consorciar as fazendas de gado com bastante plantações, bastante árvores, que inclusive é bom para o gado, ele não desperdiça tanta energia no calor, e essas árvores vão absorver aquele carbono. Então, ninguém, às vezes, os ambientalistas são ecochatos, os cientistas. Não, é só nós acharmos formas de mitigar, formas criativas de como não prejudicar tanto o meio ambiente. E também nós temos outro gás de efeito estufa que se acumula lá, é o óxido nitroso, que está presente então nos fertilizantes, que tem bastante nitrogênio, né? Quando a gente pega um saco de adubo, sempre está escrito NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, cada vez que a gente vai adubar,
produz esse, né, libera-se óxido nitroso, né? A queima de combustíveis fósseis também produz óxido nitroso, toda a matéria orgânica, né? Mas ninguém vai dizer, agora não, né? A agricultura tá prejudicando o ambiente, a nossa horta. Não, vamos plantar árvores, que aquele carbono que for liberado, ele possa ser absorvido novamente. Então, nós temos como mitigar, como ajudar a não poluir tanto. Bom, como a gente viu, né, quem absorve esse carbono que está em excesso na nossa atmosfera? As árvores. E o que nós, seres humanos, estamos fazendo? Desmatando, né? Todo aquele oxigênio, aquele gás carbônico que a planta absorve, nós estamos cortando. Então, além da gente liberar uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera, nós estamos cortando, destruindo quem absorve esse gás carbônico. E uma coisa muito interessante, gente, que eu acho que é preciso a gente avaliar, aquele gás carbônico, né? Como seres vivos todos são formados de carbono, quando se formou o petróleo, o que foi? É ser vivo, é rico em carbono. E ele estava quietinho, lá no fundo do mar, no subsolo. Daí nós fizemos uma grande descoberta e descobrimos que esse carbono, serve de combustíveis. Então, o que a gente fez? O que o ser humano fez? Desenterrou todo aquele carbono que está contido no petróleo, na gasolina, no óleo diesel, no carvão mineral, né? E colocou para a atmosfera para nossos carros andarem, para nossas indústrias andarem, para nossos tratores andarem, né? Além disso, a população humana, ela cresceu muito rápido. E este planeta quase não está dando conta de alimentar, de dar todas as possibilidades de vida para essa espécie, o Homo sapiens, de sabedoria. Então, só para nós ver, eu acho que é interessante a gente ver isso aqui, fazer uma análise do gráfico, a evolução do crescimento populacional mundial. No ano de 1800, nós éramos, então, um pouquinho antes dos nossos bisavós virem, por exemplo, aqui para a nossa terra, né? Por exemplo, vir da Alemanha, da Itália, da França, de Portugal, da Polônia, virem para o Brasil, é só para nós nos reportar e fazer uma relação. Um pouquinho antes deles virem, então em 1800, o número de pessoas humanas no planeta Terra era de cerca de 1 bilhão de pessoas. E depois da Revolução Industrial, começaram a criar as máquinas, foi facilitando a vida. Em 1930, dobrou, foi para 2 bilhões. E eu gosto de me reportar os anos 60, que é na década que eu nasci. Nos anos 60, nós tínhamos cerca de 3 bilhões de pessoas no planeta. E hoje, gente,
Aqui eu tenho de 2010, nós já éramos 7 bilhões, mais do que duplicou em cerca de 60 anos, 50 anos. Hoje nós já estamos perto de 8 bilhões. Então a nossa espécie se multiplicou muito rápido. Mesmo que hoje nossas famílias ainda tenha menos filhos, mas ela está crescendo. E esse planeta não está dando conta. E cada um quer ter o seu carro, quer ter suas comodidades. E tudo isso, para qualquer coisa que vai ser fabricada, precisa de energia. E a principal energia que as indústrias costumam usar, agora já está havendo uma transição energética, é os combustíveis fósseis. Agora nós vamos ver, então, exatamente o que é uma mudança climática. Né? É a mudança em todo o clima, é na temperatura, é na quantidade de chuva, é nas secas. Isso é clima. Clima envolve várias situações. Nós tivemos, até agora, 2 grandes mudanças climáticas. E agora nós estamos vivendo a terceira. Então nós vamos ver as duas primeiras mudanças. A primeira mudança aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Né? Era nessa época, nós não existíamos, tá? O ser humano não existia, estavam começando a aparecer umas aves, depois alguns mamíferos, mas a espécie humana não existia. Nessa época, quem dominava o planeta eram os dinossauros. E é importante nós salientar, entender que jamais a espécie humana conviveu com dinossauros. Às vezes aparecem uns filmezinhos que eu acredito que é só para enrolar a cabeça das pessoas, que o ser humano com o dinossauro. Nunca, gente. Nós aparecemos bem depois que os dinossauros extinguiram. E engraçado que não tem nem um dinossauro por aí, né? Nós só sabemos, vemos, temos conhecimento dos seus fósseis. Inclusive a nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, né? E agora vocês devem ter acompanhado pelos meios de comunicação que vários fósseis foram descobertos com as enxurradas que deram, né? Na voo solo apareceram. Então, eles viveram há milhões de anos, em qualquer lugar do mundo, né? Mas, para que algum fóssil fique intacto, deve ocorrer, assim, uma mudança repentina, por exemplo, um vulcão entrar em erupção e as lavas passarem por cima, daí não pega oxigênio, não entra em decomposição e as suas células se petrificam. Por isso que a gente tem os fósseis. Fósseis de animais, fósseis de planta. E como é que eles dominaram o mundo, gente? Eram os senhores da Terra. Hoje, senhores da Terra somos nós. Mas dominando, a gente consegue sobreviver a certas coisas? Então, tava aí os dinossauros que hoje a gente encontra, mas como é que eles foram extintos? Pela primeira mudança climática. Há 65 milhões de anos atrás, um meteoro caiu sobre a Terra, mais ou menos na América Central, e fez com que o planeta se resfriasse. Ficou muitas poeiras e o Sol desapareceu, não chegava. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro.
foram anos acontecendo. Então, os dinossauros, as plantas daquela época foram morrendo. Algumas viraram fósseis e a maioria se decompôs, seja na terra, seja no mar. E hoje nós usamos aquele carbono da constituição química desses seres vivos com os combustíveis fósseis. O petróleo que nós usamos nada mais é do que isso aí. Então não sobrou nenhum dinossauro para contar história, para deixar descendentes. Mas essa foi a primeira grande mudança climática que a gente tem conhecimento, que a ciência tem conhecimento. Eles eram os donos da Terra e foram totalmente extintos. A segunda mudança climática aconteceu entre os anos de 18 a 12 mil anos atrás. Essa já tinha seres humanos. Teve a última glaciação, também o planeta resfriou, teve o recuo da glaciação, as posições das latitudes em que se encontram as calotas polares, e elevou, nessa época, o mar em cerca de 100 metros o seu nível. Então, também houve uma grande mudança climática, né? Na chuva, nas águas, na temperatura, que é essa segunda mudança climática. E agora nós estamos vivenciando a terceira mudança climática, que hoje nós estamos no século XXI e estamos vivenciando ela. Neste caso, quem é que está fazendo essa mudança, que está causando essa mudança climática? Somos nós, seres humanos. Aquele ser escolhido por Deus, que o seu próprio nome científico, Homo sapiens, de sabedoria, não está usando a sabedoria, né? Quando Deus disse crescei, multiplicai, né? Ele usai os recursos, mas era para usar de forma criteriosa. Mas nós estamos, pela nossa ganância, destruindo o nosso planeta. Então, pela ação, quando sempre que falar, vocês lerem alguma coisa, falar ação antrópica, é ação pelo ser humano. Então, começou a mudança climática, não começou hoje, não começou em 2023, começou já na Revolução Industrial, quando se começou a usar em abundância os combustíveis fósseis. Se colocar aquele carbono lá do petróleo, formado de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, nós desenterramos lá das profundidades e colocamos para a atmosfera. E daí ele ficou em excesso naquela camada do efeito estufa, e em vez desse carbono se dissipar e ir para o infinito, ele está voltando e aquecendo o planeta Terra. Então, os principais combustíveis fósseis, né? A gasolina, óleo diesel, querosene, o óleo de cozinha. Além disso, o desmatamento, né? A gente vê com muita tristeza o ser humano, nem todos, claro, mas muitos, terem raiva, parece que têm raiva de uma planta. Quando eles podem arrancar, eles estão arrancando, uma ganância muito grande. E a nossa agricultura, que ela não tem aquela questão do cuidado, a agricultura orgânica é uma agricultura assim, ó, de lapidar tudo que tiver e tirar os últimos recursos para produzir dinheiro. E nós temos a nossa região, infelizmente, grande parte da agricultura não é para produzir alimentos, né?
é muitas vezes para produzir apenas monocultura, soja, trigo, para alimentar os animais, principalmente o gado na Alemanha, né, que é exportado. E o desmatamento, a gente vê assim a olhos vistos, né, e não há fiscalização suficiente para lidar com isso, né? Não consegue, não tem. Então, são fatores que o ser humano está se autodestruindo, destruindo as outras espécies. Nós sabemos que muitas espécies de seres vivos estão em extinção, outras ameaçadas de extinção, e nós, se nós não nos conscientizar, não fizermos alguma coisa, também vamos. Então, por isso que o assunto, o conteúdo mais importante que nós precisamos entender, trabalhar e fazer alguma coisa nesse momento e daqui em diante, que ainda não fez, é sobre a mitigação das mudanças climáticas. Nós que trabalhamos com a saúde das pessoas, vamos ajudar, fazer nossas pomadas, nossos chá, né, nossas visitas, mas nós temos que fazer algumas ações concretas junto com as nossas comunidades, e é de lugarzinho em lugarzinho nesse planeta que nós precisamos fazer alguma coisa para que a sobrevivência da nossa espécie e das outras seja possível no planeta Terra, para que os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos possam receber uma terra possível de habitar. Então, nós temos assim, ó, depois eu vou falar sobre o IPCC, agora eu vou passar bastante informações do nosso grande guardião do planeta, que é o Carlos Nobre. Né? Então, o IPCC é um instituto de pesquisa sobre mudanças climáticas. Eles chegaram à seguinte conclusão: as mudanças climáticas recentes são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em milhares de anos. Então, nunca aconteceu uma mudança climática tão rápida, tão devastadora, tão intensa como hoje. E os culpados somos nós, seres humanos, a criatura escolhida por Deus, feita à sua imagem e semelhança. Aqui está o grande Carlos Nobre. Vocês devem ver seguidamente na televisão. Esse é um grande estudioso, gente. Ele é o primeiro cientista brasileiro a entrar em grupo dos guardiões do planeta, né? Então, são pessoas que fazem muitas coisas pelo planeta Terra. E os dados que eu estou passando vão ser a partir dos dados que ele nos forneceu, tá? Inclusive, ele faz parte do IPCC. Para isso, eu vou falar algumas organizações mundiais. Nós tivemos, então, o Brasil, ele é pioneiro. O Brasil é um dos países que se preocupa com as questões ambientais. Mas não é de se assustar, porque as primeiras vezes, por isso que às vezes a nossa geração não se falava. Eu lembro quando eu estudava, ninguém falava sobre as questões ambientais, quando eu fiz o ensino fundamental e médio. Porque a primeira vez que se discutiu a nível de mundo sobre as questões ambientais foi em 1972, quando teve a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente em Estocolmo. Ali foi a primeira vez que se discutiu. E foi feito esse encontro mundial a partir de um livro
que uma médica escreveu, que é a Raquel Carlson. Ela escreveu o livro Primavera Silenciosa. É um livro que eu gostaria muito de ler, mas não existe mais, nunca, ele foi proibido de ser reeditado. Ela falava sobre quase todas essas questões, principalmente sobre as questões dos agrotóxicos. Mas nós tivemos aqui no Brasil, quando se começou a discutir as primeiras questões das mudanças climáticas, foi na Rio 92, ou Eco 92, no Rio de Janeiro. Foi um encontro mundial onde começou a ser tratado. Os cientistas se reuniram, os ambientalistas, e já sabiam das mudanças climáticas que estavam acontecendo. Mais tarde, houve o Protocolo de Quioto, importantíssimo, onde vários países assinaram esse protocolo de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Toda essa história, eu lembro que os Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores com as suas indústrias, naquela época se negou a assinar o Protocolo de Quioto. O Brasil logo assinou. E daí teve um político, naquela época, que concorreu a presidente, se não me engano, e não perdeu, era o Bush, concorreu com o Bush, que não assinou. Ele fez o filme Uma Verdade Inconveniente. Se vocês quiserem anotar, ele é muito bom. Ele mostra todas essas mudanças, né, as catástrofes das mudanças climáticas. É uma sugestão que eu dou para vocês assistirem esse filme. Bom, daí nós temos dois grandes instrumentos hoje que cuidam, que se preocupam com as mudanças climáticas, que é o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Esse painel, cada poucos anos, todas as pesquisas científicas importantes relacionadas com as mudanças climáticas são juntadas, são analisadas, os cientistas se reúnem e divulgam os resultados. Então, o IPCC é muito bom, é fundamental. Nós temos cientistas brasileiros, inclusive o Carlos Nobre é um deles, que fazem parte do IPCC, né, onde reúne todos os estudos sobre mudanças climáticas. E a COP, a Conferência do Clima da ONU. Essa acontece anualmente. Acho que vocês lembram, o ano passado, a COP 28 aconteceu em Dubai, né? Onde governantes, ambientalistas, né, todas as pessoas, sociedade civil pública, se reúnem, assistem palestras, discutem, fazem tratados para diminuir o aquecimento global, se comprometerem. No ano passado, nós tivemos aqui governantes aqui do Rio Grande do Sul que participaram. Né? Isso que é importante a gente se dar em conta, né? Saber desses painéis e acompanhar quem faz parte, quem não faz. Esse ano vai ser, não lembro agora qual é o país, e no ano que vem nós vamos sediar a COP 30. Desculpa. A COP 30 vai ser em Belém do Pará, aqui no Brasil. Nós vamos sediar essa grande conferência do clima. E isso que nos deixa muitas vezes triste, porque tem os negacionistas, né? Os negacionistas e aquelas pessoas que vocês devem estar acompanhando agora nos meios de comunicação, todas as queimadas organizadas para destruir. Ninguém tem direito a destruir.
Deus fez para todos nós, para nós cuidar, né? Então, nós vamos ter, assim, ó, interessante que a gente tem o ano que vem, e já começa agora, que vai acontecer, e o ano que vem, final do ano, vai acontecer a COP30. Já está sendo preparada com muita atenção e muito carinho. Então, aqui mostra, nesse mapa climático, que o clima está sofrendo interferência humana. Olha as ondas de calor. O planeta está aquecendo. Então, aqui alguns dados. O ano de 2023 foi o ano mais quente já registrado, com uma temperatura média global próxima à superfície, né, de 1,45 graus Celsius. Isso, gente, significa muita mudança já está acontecendo. Perda da biodiversidade, várias plantas estão extintas, animais, aumento de doença, essas catástrofes, né? Chuvas secas, é algo muito preocupante. Hoje nós já temos também os refugiados climáticos, pessoas que têm que sair do seu lugar, da sua terra, por causa de tanta tempestade, de tanta seca. Eu vou deixar ali no final da nossa conversa a indicação para vocês assistirem o filme A Carta. É o filme que está baseado na Laudato Si, a última encíclica do Papa Francisco. O filme A Carta inicia mostrando os refugiados climáticos. Aqui também mostra que o homem está aquecendo o planeta a uma taxa sem precedentes, desde o ano dos últimos 2000 anos. Então, é muito. Aqui, a gente vê essa curva aqui, ó, é ascendente desde o ano de 1850 para cá, assim, um aquecimento muito rápido, que é a mudança climática. E ela está ocorrendo nos diversos biomas, nos diversos hábitats, tanto na atmosfera, olha a poluição atmosférica, né, com o dióxido de carbono, com as queimadas, no gelo, né, nos lugares de gelo, na Ártico, na Antártida, né, está aquecendo, que está derretendo. Em vários lugares, as montanhas bem altas, onde o seu cume era cheio de gelo, estão derretidos. Em todos os lugares que existe vida, nos oceanos. Os oceanos também estão aquecendo, estão influenciando muito a mudança climática. Nós temos o El Niño que aconteceu, que foi também, teve a ver com o nosso problema aí das grandes chuvas. As ilhas de calor, né? Que da linha de tempo, então, a influência antrópica na mudança do clima, né? Então, hoje nós temos com o ser humano uma grande mudança. Isso aqui são relatórios do próprio IPCC. E nós temos aqui algo importante, um panorama do clima mundial em 2023, onde os principais pontos do relatório do Copérnicos, componente de observação da Terra dos programas espaciais da União Europeia. O ano de 2023 foi confirmado como o ano mais quente já registrado desde 1850. A temperatura média global próxima da superfície, que nós já falamos, foi de 1,45. Se nós chegar a 2 até o ano 2050, muitas mudanças, muitas coisas vão acontecer.
todos os meses, de junho a dezembro, foram os mais quentes da história. Isso todos, eu acho, nós já observamos, né? Há anos atrás, era muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro quando eu estudava à noite, era muito frio. E hoje nós temos calor em pleno inverno. Quanta roupa de inverno que hoje já nós nem usamos mais. Faz 3, 4 dias de frio e pronto. Né? E é a mudança climática. Gente. E o verão, o calor que é, né? Em abril de 2024, foi o recorde, então, deste ano, global de temperatura. Foram 11 meses consecutivos mais quente desde junho de 2023. E esse mês de abril, a temperatura média do planeta esteve em 1,58 graus Celsius. Né? E a temperatura dos últimos 12 meses, desde maio de 2023 a abril de 2024, foi a mais alta já registrada. Aumentou 0,73 graus Celsius, sendo 1,61 graus Celsius acima da média do período antes da Revolução Industrial. Nós temos também, além, né, gente, do derretimento de geleiras, chuvas secas, as ondas de calor, que é um fenômeno que acontece quando as temperaturas previstas ficam pelo menos 3 graus Celsius acima da média da história para o período dos anos considerados. Então, nós estamos vendo assim, ondas de calor quase que insuportáveis. E isso está dando grandes problemas de saúde nas pessoas. Muitas pessoas no mundo estão morrendo por causa das ondas de calor. Né? Em 2022, cerca de 62 mil pessoas morreram na Europa pelas ondas de calor. E ela atinge mais os idosos e as mulheres. Isso de acordo com as pesquisas científicas. No Brasil, 48 mil pessoas morreram por ondas de calor entre o ano 2000 a 2018. É claro que o calor daí leva a AVC, a problema cardíaco, infarto, né, etc. Tá? Aqui mostra quanto mais aqui o Brasil, mais escuro, mais quente. Né? No Rio Grande do Sul, março desse ano, as temperaturas ultrapassaram 5 graus acima da média. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Então, aumentar 5 graus acima da média é bastante. Então, nós também tivemos dias de calor intenso. Então, de 15 de maio de 2023 a 15 de maio de 2024, 6,5 bilhões de pessoas, cerca de 78% da população mundial, viveram pelo menos 31 dias de calor extremo, né? Definidos como aqueles mais quentes que 90% das temperaturas observadas durante o período de 91 a 2000. Média mundial foi de 26 dias. No Brasil, 81,8 dias atingiram esse patamar de maio de 2023 a maio de 2024, em um cenário sem a influência da mudança climática seria 17,8. Então, olha o que as mudanças climáticas estão fazendo, o aquecimento, né? 80,8 dias
que seriam somente 17,8 dias de grandes calores. E agora vem um problema muito grave também, porque em todas as campanhas, com todos os trabalhos dos agentes sanitários, a dengue aumentou, tanto como nunca aconteceu. Então, o El Niño, né, tem a ver, né, as grandes chuvas, e como eu já havia comentado antes, esses transmissores, os vetores, no caso, o Aedes aegypti, eles conseguem ir se adaptando às mudanças climáticas, enquanto que nós não, né? Nós não temos essa capacidade. Mas muitas vezes nós, seres humanos, nós achamos o máximo, né? Nós somos os seres mais perfeitos da criação, com cerca de 60 trilhões de células, e um bichinho, né, colocando um vírus dentro de nós, que no caso, todo mundo sabe o ciclo da dengue, né? Ele, ao chupar o sangue, a fêmea, ao chupar o sangue, libera o vírus da dengue e podendo até nos matar, né? As enchentes do Rio Grande do Sul foram intensificadas localmente pelas mudanças climáticas e pelas variabilidade natural, né? Então tem essa variabilidade natural, mas as mudanças climáticas interferiram muito, né? Então, nos dias 30 de abril a 2 de maio, né, toda essa mudança. Aqui mostra o mapa do Brasil, da América Latina, né? América do Sul, desculpa, e o calor, né? As mudanças climáticas do nosso continente. E aqui tem muito a ver a Amazônia, também com o desastre climático que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quando se fala na Amazônia, gente, ela é importantíssima. Tanto que nós somos católicos, o Papa Francisco fez todo um trabalho com o Sínodo da Amazônia, alguns anos atrás, onde se discutiu para nós cuidar da Amazônia. A Amazônia são 9 países que têm a floresta amazônica, mas a maior parte é no Brasil. Mas muitos vêm nos falam assim, mas é que os europeus já devastaram todas as suas florestas e agora querem que a gente cuide. É que as nossas florestas, gente, elas são diferentes. A floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo, como dizem, porque ela não libera tanto oxigênio para a atmosfera. O pulmão do mundo são as algas marinhas. Ela é um termostato. A Amazônia, a floresta amazônica, ela controla o clima do mundo. No momento que ela for devastada, não vai atingir somente nós, vai atingir o mundo todo. Por isso que o mundo todo está preocupado com a floresta amazônica. E precisamos cuidar, não podemos deixar passar a boiada, gente. Ela é fundamental para a vida de todos nós, de todos, porque ela controla grande parte das chuvas. A Amazônia forma os rios voadores. Os rios voadores, como é que eles se formam? A água do Oceano Atlântico, ela é liberada, né, para a atmosfera, né, em forma de vapor. Ela chega na floresta amazônica, recebe outra quantidade de água pela transpiração das plantas e bate na Cordilheira dos Andes. Aqui, Cordilheira dos Andes. E as nuvens formam os chamados rios voadores, que vão descendo.
Às vezes eles descem, chegam na região sudeste e muitas vezes descem para a região sul. Então, grande parte das chuvas são formadas a partir dos rios voadores. Esses rios voadores, que são formados na floresta amazônica, eles fornecem 17 bilhões de toneladas de água por dia e vão vindo através das nuvens e controlando o clima. Né? A descarga do rio Voador, a leste dos Andes, como eu falei, para o subtrópico, varia entre 10 e 23 bilhões de toneladas por dia. Então, essa água vai vindo e depois vai formando grande parte das chuvas na nossa região sudeste e sul. Enquanto que o rio Amazonas e Tocantins tem 19 bilhões de toneladas de água por dia, né? Que corre, daí não tem a ver, é o rio que vai correndo, né? Lá naquela região. Mas os rios voadores é na atmosfera. Esses rios voadores, né? Ou no caso o aquecimento global e o desmatamento têm contribuído para o prolongamento da estação seca, aumento do déficit de pressão e vapor atmosférico e aumento da taxa de mortalidade de árvores, também na Amazônia. Né? Então, acontece o aquecimento global, está fazendo também com que muitas árvores morram por déficit de umidade e as árvores. E então imagina ainda quando se bota fogo e quando se faz as derrubadas. Até o ano de 2030, nos dias atuais, 11 toneladas de dióxido de carbono anuais por pessoas, o Brasil pode chegar a 5 toneladas ao ano de 2030. E nós precisamos, então, fazer uma redução de cerca de 60% né? Então, cada pessoa precisa fazer o seu comprometimento. Mas como? A restauração de milhões de hectares de florestas até 2030, zerar o desmatamento e a degradação de todos os biomas. Porque a maior parte das emissões brasileiras, cerca de 1,2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, em 2030, se concentraria na agricultura e a geração de energia. Então, a agricultura vai ter que mudar muito. Eu estou terminando um artigo sobre as mudanças climáticas e a relação na agricultura, quem vai sofrer muito. Então, além das enchentes, de secas, a fome. Né? Nós já percebemos, eu acho, cada um já deve ter percebido na sua horta, como é diferente hoje de nós poder produzir alguma coisa no verão. Né? Mesmo com sombrita e com tudo, dificilmente a gente consegue ter alguma coisa. Né? Então, se nós não mudarmos essa realidade, aumentará a fome no mundo. Que o máximo efeito sobre o clima ocorre décadas após a emissão. Então, não é somente agora. Isso vai ficar para muitos anos. Né? Então, o dióxido de carbono, né, que é o que mais se produz, o óxido nitroso, o metano, leva 50, 100, 200 anos para desaparecer. Até o ano 2050, se propõe, a nível de mundo, a nível de Brasil também, emissões líquidas zero, né? Onde 100% de energia seja limpa e renovável. Né? Então, isso se chama transição energética, trocar os combustíveis fósseis por outros tipos de energia.
E nós já temos um grande progresso aqui no país. Vocês devem ter acompanhado nos meios de comunicação várias empresas estrangeiras, maioria, se instalando aqui para produzir carros elétricos, né, que não sejam com combustíveis fósseis. Mas, ao mesmo tempo, tudo é interligado, tudo é uma coisa que nós precisamos estar por dentro. Você deve estar acompanhado a questão do tal de Elon Musk, né, que é um dos caras mais ricos, que queria morar em Marte, que vai casar com um robô. Ele, porque está sendo banido o X, ele está instalando internet nas escolas lá da Amazônia para poder espionar. E lá é uma região rica em lítio. E o lítio é um mineral importante para a produção de carros elétricos. Então, sempre que tiver, hoje, a maior parte dos problemas que se tem na política, nas guerras, é por causa das questões energéticas. Então, a transição energética é fundamental, né? E nós já estamos aqui adiantados com a energia eólica, energia solar, né? Nós temos um país riquíssimo em sol, né? Nós temos condições de trocar qualquer tipo de energia por energia solar, né? O principal tipo de energia elétrica que o Brasil usa são das usinas hidrelétricas, né? Dos rios. Mas nós não precisamos mais. Nós temos agora essas alternativas de energia solar, que é barata, não dá problemas ambientais, né? E é fundamental. Também outra possibilidade é o uso de transporte público, onde cada um tem seu carro, né? Mas seria importante. Os países mais desenvolvidos usam muito a gente chama de transurb, né? Transporte público é barato, é rápido, é seguro. Uma agricultura mais sustentável, né? Sem muito veneno, sem muito adubo, uma agricultura mais orgânica. O reflorestamento. E esse reflorestamento nós não precisamos só de nós, quem não tem uma terra sobrando para reflorestar, qualquer árvore que nós plantar já é um pequeno ato importante que vai ajudar. Enquanto alguém derruba, nós vamos plantando. A separação de resíduos, a reciclagem, o reuso das coisas, porque para tudo depende de energia. Para fazer qualquer potinho, qualquer coisa, depende de energia. Depende de tirar algo da natureza. Então, a reciclagem é muito importante, né? Separar o lixo, fazer programas de reciclagem. E até o ano 2050, 2100, se deseja que as emissões líquidas sejam negativas. Então, que uma agricultura seja neutra em carbono, as emissões negativas a partir do uso da terra e restauração florestal de grande escala, né? Que a gente já sabe quem absorve o gás carbônico. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul como foi a tragédia, né? A imagem satélite revela a extensão da inundação no Vale do Taquari, né? Aqui o nosso símbolo da resistência, então alagou tudo. Enquanto vocês devem lembrar, enquanto estava alagado, todo esse problema da enchente, na Amazônia estava fazendo seca.
né? Isso quando eu já fazem 12 anos que sou aposentada, eu já trabalhava com meus alunos, que seria seca na Amazônia e chuva aqui. Mas a gente parece que, mesmo sabendo toda essa. Parece que enquanto não acontece, não se acredita, né? Inclusive, nós estivemos num encontro de SEBS em São Leopoldo, no final de abril, uns dias antes de acontecer essa tragédia. Ninguém imaginava que na casa que nos acolheu, todo o nosso grupo da Diocese aqui de Santo Ângelo, e no ginasião lá, ficaria tudo quase debaixo da água. Né? E aqui mostra, então, as imagens de satélite, né? Como foi a inundação. Eu vou fornecer novamente essa apresentação, esses dias eu já passei. E por que então que choveu? Lembrando dos rios voadores também, né? Em vez de, como estava acontecendo muita seca, fumaça na região sudeste, centro-oeste, esses rios voadores que dá para ver em branco, a flechinha em branco, eles vinham para cá. Além do El Niño, que é o Oceano Pacífico, que aqueceu, formavam chuvas também, e foi aquela inundação. Então, essas mudanças climáticas, gente, faz com que nós precisamos estar preparados, fazer alguma coisa na nossa comunidade, mesmo que nossa região quase não tenha acontecido, mas nós estamos junto, né? Então vai ser assim, ó, não tem mais aquela estação bem definida. Às vezes é chuva, às vezes é seca. Então não quer dizer que choveu aqueles horrores no mês de maio, que agora nós não vamos ter seca. As secas vão continuar. Então, muita seca, muita chuva, e esse vai ser o cenário. E é um cenário que está nas nossas mãos, que nós todos temos obrigação de ter conhecimento profundo sobre isso, estudar, ler, assistir vídeos que nos ensinem e botar a mão na massa e fazer algo concreto para isso. Isso nos torna cristãos. O panorama do clima global em 2023. Então, os principais pontos do relatório de Copérnicos, que é da observação do clima espacial da União Europeia, então, já foi falado, né? O ano mais quente. E, a partir de agora, todos os meses de junho a dezembro foram os mais quentes da história. E aqui mostra um pouco da transição energética do Brasil. Né? Então, o que está em verde são energias renováveis e o que está em cinza, as energias não renováveis. Né? Então, nós já estamos em fase de transição energética. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2021 nós tínhamos 19,6 de uso de combustíveis fósseis. Aumentou, infelizmente, né? 2020 era 12, 2021 19. 2022 baixou para 8 e agora, o ano passado, então foram feitas medições, 6,9 de energia não renovável. E a partir de agora, então, nós temos um aumento de energia renovável. Né? Essa é a quantidade que está aumentando. 8,1 em 2023, que é a energia eólica, a energia solar, né? Então, essa é a nossa. E também depois a questão nas fábricas, nos carros, nas casas. Isso ajuda a reduzir a demanda de consumo de energia, né?
Aqui é uma frase do Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da CNI. O Brasil se encontra na vanguarda da transição energética, com elevada participação de fontes renováveis na matriz energética e segue em uma trajetória sustentável, ampliando e diversificando cada vez mais o uso dessas fontes limpas e renováveis. Esse é o caminho. E um apelo: plante árvores. As árvores são a solução mais barata e efetiva para mitigar os efeitos da emergência climática. Plante um pequeno bosque na sua cidade. Plante uma árvore no jardim de sua casa. Plante flores nos jardins da sua rua e da sua casa. Faça e cuide de uma horta comunitária. Apoie o trabalho de ONGs ambientais. E aqui nós temos o nosso Papa, que se preocupa muito com as questões ambientais. Ele é fantástico, gente. Tanto que ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si. Eu não sei se a gente encontra ainda ali na Diocese. Eu sempre compro lá em Porto Alegre, na livraria lá, na Paulus. Tá? Mas é uma leitura gostosa e que nós todos católicos deveríamos ler. Vocês viram, assistir uma palestra de uma outra religião luterana e eles perguntaram, e nas homilias é falado sobre a Laudato Si? É estudado pelos católicos? Então, eu faço um apelo, e se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura da Laudato Si, gente, ele é uma leitura que o Papa escreveu, a encíclica. O Leonardo Boff ajudou, colaborou na escrita, que fala das questões ambientais de forma bem simples, bem gostosa de ler e de fácil entendimento. Além dessa sugestão, tem o filme A Carta. Pode entrar no YouTube e assistam o filme A Carta, que é relacionado à Laudato Si do Papa, que ele convocou várias pessoas para participar, e mostra também já os refugiados climáticos, que vai ser um dos problemas que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, além da fome, da pobreza, né, das doenças. E aqui é um outro livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Né? Mas eu vou terminar a nossa conversa com um apelo do Papa. Rezemos para que cada um de nós ouça com o coração o grito da terra e das vítimas das catástrofes ambientais e das alterações climáticas, comprometendo-nos pessoalmente a cuidar do mundo que habitamos. Papa Francisco. Então, eu agradeço a vocês me ouvirem e fico à disposição no nosso grupo, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente responder. E, como já foi falado, né, na Pastoral da Saúde, cada paróquia fazer uma atividade durante esse mês para apresentar no dia 2 de outubro, relatar sobre o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer para mitigar as mudanças climáticas, como cristãos e como agentes de saúde. Muito obrigada.